O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, voltou para a prisão nesta quarta-feira. A ordem do ministro do STF, André Mendonça, veio após a Polícia Federal apontar a existência de uma espécie de milícia ligada a Vorcaro para atacar e intimidar críticos, adversários, entre eles jornalistas. O líder desse grupo, Felipe Mourão, morreu há pouco em um hospital em Minas Gerais, após, segundo a polícia, ter atentado contra a própria vida quando estava preso. A reportagem é de Thaísa de Medeiros, de Brasília. A decisão que levou Vorcaro de volta à prisão mostra a relação do dono do Banco Master com um grupo chamado A Turma. As investigações apontam que, sob a articulação de Felipe Mourão, o sicário, o grupo recebia até 1 milhão por mês de Vorcaro. Os pagamentos seriam operacionalizados pelo cunhado do dono do Master e pastor da Igreja Lagoinha, Fabiano Zetel. O grupo atuava constrangendo jornalistas e pessoas que Vorcaro considerava desafetos. Para alcançar esse fim, a turma realizava ações de monitoramento, coleta clandestina de dados em sistemas sigilosos e atos de intimidação. Em uma troca de mensagens, Mourão conversa com Vorcaro sobre o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, devido à publicação de notícias que contrariavam os interesses do dono do Master. Mourão pergunta ao banqueiro se deveria tomar alguma atitude em relação ao jornalista. Vorcaro responde: tinha que colocar gente seguindo esse cara. Em outra conversa, Vorcaro sugere uma ação mais agressiva. Quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto. Em nota, a assessoria de Vorcaro negou qualquer ação do banqueiro contra o jornalista e que mensagens mostrariam um tom de desabafo em privado, sem qualquer objetivo de intimidar quem quer que seja. Outro esquema revelado pelas investigações está relacionado a servidores do Banco Central que teriam sido cooptados por Vorcaro. 2 nomes são citados na decisão do ministro André Mendonça: Belini Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza. Eles teriam atuado com Vorcaro enquanto ocupavam postos de chefia no Departamento de Supervisão Bancária do BC. Ambos já estavam afastados do Banco Central desde janeiro. A decisão de Mendonça também registra críticas do ministro à Procuradoria-Geral da República. A PGR não se manifestou favoravelmente aos pedidos das medidas cautelares contra Vorcaro e outros investigados formulados pela Polícia Federal, o que o ministro relator classificou como algo a se lamentar. A PGR havia dito que o prazo de 72 horas para se manifestar era exíguo, já que os pedidos envolviam medidas drásticas. Além disso, segundo a Procuradoria, não haveria perigo iminente e imediato que justificassem tais medidas preventivas. Para Mendonça, as evidências dos ilícitos e a urgência para a adoção das medidas requeridas estão fartamente reveladas na representação da PF. Ainda mais diante da concreta possibilidade de ataques à integridade física e moral de jornalistas e autoridades. Senador Alessandro Vieira, vamos começar por um aspecto que nos parece central do ponto de vista do relacionamento entre essas 3 instituições: Polícia Federal, Supremo Tribunal e Procuradoria-Geral da República. O ministro André Mendonça, quando atende ao pedido da Polícia Federal e manda prender Vorcaro, se queixa de que a Procuradoria-Geral da República não havia seguido o mesmo caminho. Sabemos que a Procuradoria-Geral da República duvida da robustez das evidências. Quem tem razão? De certa forma, a gente vai ter que esperar um tempo, William, quando a gente tiver o julgamento disso tudo. Mas alguns fatos saltam aos olhos, né? Você tem a prova da atuação criminosa desse grupo. Há muito tempo eu digo que é uma organização criminosa estruturada para cometer crimes, para se infiltrar nas instituições através de corrupção, compra de apoio, sedução de autoridades. E a PGR, me parece que especificamente nesse caso, alega que 72 horas é pouco tempo para apreciar um pedido de buscas e de prisões. Quando a gente vê o histórico, em outras oportunidades, nunca vi, não me recordo de uma manifestação nesse sentido, né, de achar que é pouco tempo para avaliar um pedido de prisão. A regra é que esse tipo de pedido seja apreciado e as manifestações venham com muita rapidez, porque são, naturalmente, pedidos urgentes.
Eu lamento muito esse estado de coisas, né? Você tem claramente um relacionamento não republicano entre o grupo comandado por Vorcaro e grandes autoridades, né? Dentre eles, infelizmente, ministros da nossa Suprema Corte. A gente vai ter que avançar nessas apurações para que, de fato, os brasileiros possam ter acesso à verdade e que a gente também, que está em posição de decisão, consiga melhorar esse sistema, responsabilizando criminosos, mas ao mesmo tempo fechando portas para a corrupção. Senador, o fato de ter 2 ministros do Supremo Tribunal Federal potencialmente envolvidos, direto ou indiretamente, nesse caso Masser, não é hoje o maior obstáculo tanto para a Polícia Federal e para o sistema de justiça, quanto para o sistema político evoluir nas apurações? Sem dúvida. Esse é o meu problema. As maiores pressões e ameaças hoje vêm de integrantes da Suprema Corte. O trabalho que é necessário fazer, que nós vamos fazer através do Senado, na Comissão Parlamentar de Inquérito, é de dar luz para essas coisas todas, né? É você mostrar o que está acontecendo. A gente tem que recordar que todo esse processo, ele é atravessado por medidas, por decisões, no mínimo atípicas de ministros, né? Nós temos primeiro o ministro Dias Toffoli assumindo uma relatoria após uma provocação da defesa do Vorcaro, de uma forma absolutamente atropelada, atípica. Como relator, ele toma uma série de decisões que prejudicam as investigações, ele escolhe peritos, ele limita acesso a provas, ele retarda perícias, ele escolhe o delegado. Depois que a Polícia Federal aponta as relações já demonstradas nos autos entre familiares do ministro Toffoli e Vorcaro, e aí está falando de relações financeiras, está falando da transferência de alguns valores na casa das dezenas de milhões de reais. O colegiado do Supremo se reúne e, novamente, numa decisão atípica, que não tem previsão jurídica nenhuma, não está em nenhuma lei, não está na Constituição, a gente testemunha a devolução da relatoria. O Dias Toffoli, ele não é declarado nem impedido nem suspeito, ele devolve a relatoria. E aí, no sorteio, isso vai para André Mendonça. Segue o processo, André Mendonça retoma o trâmite natural das investigações e a gente é surpreendido depois de uma decisão da CPI de quebra de sigilo da empresa dos familiares do ministro Toffoli por uma decisão do ministro Gilmar, que aí ultrapassa o limite da definição de atípica, ela é absurdamente descabida. O ministro Gilmar ressuscita um mandado de segurança arquivado há 3 anos para, nesse mandado de segurança, conceder um habeas corpus para uma pessoa jurídica. Isso é ilegal de cabo a rabo. E a gente já apresentamos os recursos necessários para que a Suprema Corte possa retificar esse absurdo. Mas o retrato final, William, Caio, enfim, é que tem muita gente poderosa hoje em Brasília com medo. E o medo está levando à tomada de decisões equivocadas que expõem cada vez mais a justiça do Brasil. Daniel, eu queria insistir nesse ponto dessa decisão do ministro Gilmar Mendes. Você quer fazer a pergunta? Prefere que eu faça? Você quer seguir nessa linha? Eu só queria pegar esse gancho, William, que o senador disse que tem muita gente com medo do que vem pela frente em Brasília. Dentro desse universo político, quem é que parece ter mais medo, na visão do senador? A turma da esquerda do governo, a turma da direita ou a turma do centrão? O escândalo do Márcio é ecumênico, ele não tem lado ideológico. Compra de influência, a compra de acesso se deu indiscriminadamente. Nós teremos seguramente mais adiante a divulgação de nomes de figuras relevantes da esquerda, da direita e do centro do espectro político brasileiro, assim como teremos a revelação de autoridades de outros poderes envolvidas diretamente com esse grupo criminoso. A gente tem que ter a cautela de não fazer condenações prévias, mas ao mesmo tempo tem que ter a firmeza de apontar que todos os fatos indicam o cometimento de crimes gravíssimos por grandes autoridades. Senador, deixa eu voltar a essa questão dessa decisão do ministro Gilmar Mendes. Há alguns advogados, alguns operadores do campo de direito que veem nessa medida uma brecha importantíssima na relatoria de André Mendonça. Qual seria essa brecha? É a seguinte: a relatoria está com André Mendonça, como foi destacado na sua resposta agora há pouco. Após ele assumir a relatoria, a investigação segue, nas suas palavras, o rumo natural. Produz os resultados que a gente viu hoje. Agora, quando, pelo princípio da prevenção, ou seja, quando algum integrante do Supremo já tratou de uma questão, e essa é a questão levantada agora, daquele processo ressuscitado dos arquivos mortos,
que permitiram cancelar um pedido de quebra de sigilo, qualquer outro pedido nessa direção cairá por regime interno nas mãos do mesmo Gilmar Mendes, que então teria condições, se o plenário referendar o que ele fez, de intervir na relatoria de André Mendonça, ou isso daí é elucubração de advogado com medo? Não, de fato, você teve, usando uma expressão popular, para quem acompanha de entender, o ministro Gilmar Mendes sequestrou a relatoria. E a gente tem que resgatar o refém. É tão absurdo, William, que deixa eu fazer uma cronologia dos fatos. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado quebra o sigilo da Marit e faz a convocação dos seus proprietários, os irmãos, dois irmãos do ministro Toffoli. Até aquele momento não tinha o reconhecimento expresso do ministro Toffoli de que ele era sócio oculto da empresa. Mas, enfim, convocamos os dois irmãos, quebramos o sigilo da empresa. Os dois irmãos buscam a justiça para não ser ouvidos, para ser dispensado da audiência. E eles seguem o rito normal. Eles apresentam a petição, habeas corpus, ao ministro relator, que é o ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça, inclusive, concede o direito deles não comparecerem porque seriam investigados. Então, tem direito de mentir, de ficar calado, poderiam não comparecer. Mas no dia seguinte, a empresa de propriedade dessas mesmas pessoas aciona a justiça, mas aí ela não vai a André Mendonça, que é o relator do caso. Ela inventa uma prevenção junto ao ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar desarquiva um procedimento que estava arquivado há 3 anos e simula uma prevenção. Porque a prevenção é um instituto que existe para evitar decisões que conflitem, ou seja, dois ministros, ao mesmo tempo, discutindo a mesma coisa e tomando decisões diferentes. Não é o caso, porque o ministro Gilmar decidiu nesse processo anterior há 3 anos atrás, era o tempo da pandemia. Não há nenhuma conexão, sob o ponto de vista nenhum jurídico. Qualquer criança que passou pela porta da escola de direito sabe que o que o ministro Gilmar fez é um absurdo completo. Para mim, esse é um retrato, é uma confissão do tamanho do problema, do tamanho da agonia que eles estão tendo lá para tentar, de alguma forma, acobertar o que aconteceu. Mas não vão conseguir, porque o escândalo é grande demais e porque, no que depender da minha vontade e de outros parlamentares, ele vai continuar forçando essa corda aí para que a verdade prevaleça. Então, os dois recursos que apresentamos através da advocacia do Senado, um deles é o agravo, ele passa necessariamente pelo próprio ministro relator Gilmar, o relator fake Gilmar, mas o outro não, o outro é diretamente direcionado para o ministro Fachin, presidente da Corte, para que ele reestabeleça a lógica. Não é possível que, a partir de agora, no Brasil, qualquer julgador possa ressuscitar um caso do passado e se apropriar de relatorias para fins que não parecem ser fins republicanos. Senador, mas tudo, repito, muito grave. Senador, como, assim, como que o senhor acredita que eles não conseguirão barrar as investigações? Eu olhando daqui também, o tempo de cobertura, eu apostaria numa tendência desse grupo do Supremo Tribunal Federal que é contrário ao avanço das investigações, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar, conseguirem. E acho que estão conseguindo, porque a hora que chegar, vamos supor que potencialmente haja uma descoberta sobre o contrato da mulher do Alexandre de Moraes, completamente atípico, fora dos padrões de qualquer contrato de advocacia no Brasil, inclusive aqui em São Paulo, na advocacia de elite. Quando se chegar perto do Dias Toffoli, os pagamentos da Marit para ele. Para mim, está muito claro que vai ter algum tipo de freio de arrumação nisso. E que não será feito, com todo respeito, por senadores como o senhor ou pelo próprio Congresso Nacional e pelo próprio presidente do Supremo, Edson Fachin. Olha, a gente tem no Brasil uma regra estabelecida de que poderoso e rico nunca vai responder por nada que faz. Isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pressionar essa linha histórica para que se chegue finalmente a uma apuração. E, no momento específico, a gente tem uma configuração que talvez nos permita esse avanço. Ninguém vai conseguir esconder o escândalo. Ninguém vai conseguir esconder essas relações. Porque elas estão vazando por diversas pontas. Você tem investigação em andamento no Banco Central, no Tribunal de Contas, no Senado, você tem na Polícia Federal. E os dados estão surgindo em volume impressionante. Uma coisa ostensiva.
Então, na medida em que isso vai tendo visibilidade, você vai forçando o sistema a construir soluções. As soluções colocadas de pé até o momento, que foi a primeira relatoria atípica do Toffoli, ela foi derrubada no momento em que a polícia deu visibilidade à relação do Toffoli com o Banco Master. Então, agora nós temos uma nova batalha, que é essa decisão do ministro Gilmar Mendes, totalmente equivocada, insustentável juridicamente, que vai ser confrontada. E aí, Caio, tem um momento que cada um se confronta com a sua biografia. As pessoas vão ter que colocar sua digital. Quem pensa sempre em abafar escândalos, normalmente prefere o escurinho ali dos gabinetes. E essa batalha vai se dar à luz do dia. As pessoas vão estar acompanhando através da imprensa profissional, através do trabalho do parlamento, o que está acontecendo. E o julgamento final, e esse talvez seja um ponto que as pessoas não estão observando, o julgamento final da conduta eventualmente criminosa de ministros, ele não vai ocorrer lá na Suprema Corte, ele vai ocorrer aqui no Senado. É um julgamento jurídico-político. Então, são campos de batalha diferentes que se conectam. O nosso arranjo constitucional exige esse equilíbrio de forças, então um fiscaliza o outro, um eventualmente corrige os erros do outro. E o Senado tem apenas 2 séculos de omissão. Talvez tenha chegado a hora, ele vai trabalhar para isso, talvez tenha chegado a hora de romper essa omissão. Daniel. Senador, hoje com a prisão, nova prisão do Daniel Vorcaro e um envolvimento de parentes dele, inclusive do pai, cresceu muito a especulação em torno de uma delação premiada do banqueiro. Agora, se você vai observar ali a Lei 12.850 de 2013, que estabelece o mecanismo da colaboração premiada, esse instituto é vedado para chefes de organizações criminosas. Daria para enquadrar Daniel Vorcaro de uma outra forma ou, por tudo que vimos até agora, já se configura uma situação em que ele pode ser encarado como chefe de uma organização criminosa, portanto, não apto a fazer uma colaboração premiada? Eu tenho que ter a cautela de não antecipar avaliações sobre documentos, dados que não estão ainda públicos, né? Mas me parece evidente que sim, Daniel Vorcaro é o líder desta quadrilha, desta organização criminosa, mas ao mesmo tempo também é claro que ele tem profundo conhecimento sobre a atuação de outras organizações criminosas, outros braços criminosos que a gente verifica atuando, especialmente no poder público. Então, ele detém uma série de informações relevantes que podem ser avaliadas, e aí uma construção junto à polícia, o Ministério Público e depois uma homologação pela Justiça, mas, sem dúvida nenhuma, ele tem contribuições a dar que podem resultar em algum benefício processual para ele. Mas a boa notícia para os brasileiros é que você tem fonte de informação já disponível, com o que foi operacionalizado de investigação até agora e o que será em breve, provavelmente mais do que suficiente para identificar toda essa ramificação. É muito dinheiro. Esse dinheiro não fica escondido debaixo do colchão, esse dinheiro circulou por fundos, por fintechs, ele fez todo um processo de lavagem que é mapeável, é rastreável. Então, essa informação não está isolada em um lugar que alguém possa dar uma canetada e trancar tudo. Isso está em vários procedimentos espalhados aí pela investigação e a gente tem expectativa positiva de que isso venha à tona, né, e a gente possa ter efetivamente a condenação, identificação, processamento e condenação das grandes figuras responsáveis por tanto crime. A gente tem que lembrar que a gente fala muito de números e as pessoas despersonalizam, mas o que o grupo criminoso do Vorcaro fez foi roubar dinheiro do público em geral, né? Ele roubou dinheiro do povo aqui do Distrito Federal, ele roubou dinheiro de fundo de pensão, de investidores, diversos milhares de investidores, e essas pessoas, elas precisam de uma resposta e de uma reparação. Senador Alessandro Vieira, a sua definição do banqueiro e o que ele montou como uma organização criminosa lhe dá o objeto da CPI, investigação do crime organizado. Objeto esse que lhe foi negado em algumas decisões do STF, dizendo que não podem requerer o que estão requerendo porque isso está fora do objeto deles. Então isso resolve um problema para o seu lado. Agora, ocupando-se da questão, como está evidente na sua resposta que é a sua intenção, como vai ser investigada essa morte hoje? A gente já fez uma cobrança pública e eu fiz um contato com a direção da Polícia Federal no sentido de que toda essa investigação seja rápida e o mais transparente possível.
É um fato grave quando qualquer custodiado pelo Estado comete suicídio. A gente tem que ter clareza, transparência para que as pessoas compreendam o que aconteceu. Era um arquivo vivo, era uma figura importante dessa engrenagem criminosa. A gente vai ter que acompanhar isso com muito cuidado, porque é mais uma demonstração do tamanho daquilo que a gente está enfrentando. É uma estrutura com características mafiosas, né? Ou seja, a infiltração é profunda nos 3 níveis da federação. Você tem prefeituras, estados, governo federal com problemas de envolvimento, você tem autoridades em diversos escalões com envolvimento, e você tem uma pessoa que é presa, aparentemente não tem nenhum problema de saúde mental, em questão de horas comete suicídio. É uma coisa que exige uma atenção e uma transparência, vai ser objeto de questionamento formal através da CPI. Eu tenho muita confiança no trabalho da Polícia Federal, tenho muita confiança nos profissionais que conduzem a investigação e espero que eles façam valer essa confiança, trazendo com brevidade os dados e as informações referentes a esse caso. Você sente essa blindagem também em relação à investigação das fraudes do INSS, especialmente em relação ao filho do presidente? A gente teve uma decisão hoje do ministro Dino, né? E a gente tem que separar um pouco as decisões do Supremo. Acho que sempre a gente tem que ter uma lealdade institucional e uma lealdade técnica, né? Então, quando a Justiça dá uma decisão no sentido de que um investigado está dispensado de comparecer a uma sessão ou está dispensado de falar, ele pode ficar em silêncio, você está respeitando a lei, está respeitando a jurisprudência, não tem problema com relação a isso. Mas quando a Justiça dá decisões que interferem no funcionamento das comissões, em nível de detalhe e desrespeito cada vez mais crescente, aí você tem um problema gravíssimo. Então, a decisão do ministro Dino, eu tive cuidado de ler a decisão para poder me manifestar sobre ela, é uma decisão, novamente, me parece profundamente equivocada. Mais ilustrada do que a decisão do Gilmar, mas equivocada. Por quê? Porque o fundamento do ministro Dino para desconstituir uma decisão soberana do Senado, do Congresso Nacional, a CPI mista, é alegar que o processo de votação, o rito de votação, não corresponde àquele que ele acha adequado. Mas esse achar dele está na cabeça dele, não está na Constituição, não está na lei, não está no regimento, não está em lugar nenhum. Ele questiona a votação em bloco. Porque, veja, quando você fala de quebras de sigilo, qualquer medida cautelar relevante, você tem que ter a fundamentação, você tem que ter a individualização. Eu não posso fazer uma quebra de sigilos no atacado, por exemplo. Eu faço uma lista com centenas de nomes e aprovo a quebra daquela centena. Não posso. A justiça já definiu e a lei também veda isso. Mas no caso específico, o que foi feito foi a votação de requerimentos individualizados em bloco. Os requerimentos estavam individualizados, a fundamentação estava feita. Os parlamentares tiveram acesso à fundamentação e endossaram essa fundamentação mediante votação, me parece que simbólica. Então, qual a razão da decisão do ministro Dino? E é um ministro que foi parlamentar, ele foi deputado federal, foi senador da República. Ele sabe perfeitamente, e toda a jurisprudência do Supremo até hoje é no sentido de questões regimentais são interna corporis, ou seja, elas são resolvidas pelo próprio Congresso. E o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apreciou essa questão e validou a votação. Então, novamente, equívocos, abusos, eles vão se acumulando e eles vão minando a credibilidade da justiça. E é importante para a gente separar as duas coisas. Quando a gente faz aqui a crítica é expressamente direcionada às pessoas, aos ministros, porque a justiça é fundamental na república e na democracia. Mas uma justiça que as pessoas não, na qual as pessoas não podem confiar, ela serve para muito pouco. Daniel, posso pedir sua licença que eu queria insistir só num ponto específico aí do que o senador está nos trazendo. Senador, a gente tem a sensação clara, nas justificativas apresentadas, sobretudo pelo ministro Flávio Dino, que uma boa parte do Supremo acha que as pessoas no Legislativo têm uma ideia apenas difusa do ponto de vista do direito que elas podem ou não podem. Eles têm razão? De fato, você tem parlamentares com diferentes níveis de formação e experiências, né? Mas, ao mesmo tempo, o poder, né, o poder legislativo conta com assessoria qualificada. Eu sempre acho, William, que é muito mais importante, na hora de escolher o meu representante, escolher alguém que tenha qualificação para fazer o trabalho.
é uma regra que você tem para contratar quem vai pintar a sua casa, você deveria usar a mesma regra para escolher quem vai legislar por você, quem vai definir os rumos do país por você. Mas isso não acontece. As pessoas elegem formações diversas, pessoas diversas. E, de fato, você tem hoje uma assimetria entre os poderes. A Constituição diz que são iguais e que se equilibram. Mas, na verdade, hoje não. De forma assimétrica, o judiciário se impõe em relação aos outros dois poderes e o faz, muitas vezes, ultrapassando qualquer limite legal. E a gente tem persistido nessa luta, que eu acho que é uma luta virtuosa, que é uma luta democrática, é dentro dos limites da lei, usando os instrumentos da lei, para que a gente possa fazer valer a verdade. E por isso me disponho a fazer esse enfrentamento, que é um enfrentamento incômodo. Ninguém gosta de ter inimigo ministro do Supremo que vai ficar sentado na cadeira por 30 anos, como é o caso de alguns deles. Mas é fundamental para o Brasil. Eu preciso explicar para as pessoas que, olha, o ministro decidiu isso aqui, mas não faz nenhum sentido técnico. As pessoas têm que entender, para depois poder perguntar, mas por que o ministro fez isso? Por que os colegas dele validaram ou não validaram? Eu imagino que algumas dessas decisões serão revistas pelo colegiado, porque elas ultrapassam qualquer limite do razoável, elas não fazem o menor sentido. E acho que a gente vai ter que avançar como sociedade, cada vez mais no sentido de botar todo mundo debaixo da mesma lei no Brasil. Ou é isso, ou é reconhecer que não somos uma democracia. Daniel, para a gente encerrar, a última palavra é sua. Eu peço perdão para pedir a ambos que sejam rápidos. CPI do crime organizado tem mais 30 dias de funcionamento, pouco mais do que isso. CPMI do INSS termina agora em março. CPMI do caso Master não está saindo. O Congresso vai se municiar como de elementos para continuar investigando esse caso? Eu imagino que CPIs em andamento terão pedidos de prorrogação do seu funcionamento e a hipótese de instalação de uma nova CPI não pode ser descartada se ela for necessária. Eu sempre acho que a gente tem que tentar utilizar as ferramentas até o limite, né, técnico que elas podem prestar. E acredito que essas CPIs têm um papel muito importante para a sociedade brasileira, para a nossa evolução, e vamos trabalhar para que isso aconteça. Mas não se encerra aqui, a gente tem instrumentos e armas para continuar nessa luta por bastante tempo.